Olá pessoal do segundo ano, vamos para mais uma aula de filosofias e vamos entrar agora no pensamento de um importante filósofo, tá? Ele é um filósofo pós-Kant, tá? Faz crítica a Kant, faz crítica à forma como Kant concebeu o processo de conhecimento, né, que era a questão da transcendência, que era algo que transcendia tanto o objeto quanto o sujeito, tá? Nessa relação, ou seja, era algo que estava fora do sujeito e do objeto que fazia as pessoas conhecerem. E hoje nós vamos falar então do grande Hegel, tá? Hegel é alemão, tá? Ele vai ter a sua importância, ele vai mudar alguns conceitos filosóficos, né? E nós vamos passar a ter essa introdução aqui no pensamento de Hegel, né? Que é um dos filósofos mais importantes da história. Assim como Kant também, Kant tem seu papel, Descartes, todos eles têm seu papel. Então, Hegel é mais um daqueles que escreve o seu nome na história da filosofia. Então vamos lá. O título é Hegel, Idealismo Dialético, tá? Então o que acontece? Hegel ele vai surgir num contexto em que a Alemanha ela está tentando fugir do racionalismo exacerbado, daquele racionalismo grande onde tudo era a parte da razão. Então ele vai nascer aí no berço, vamos dizer assim, ou vai herdar algumas características do romantismo alemão. Então Hegel aí é do século XIX, né? Ele nasceu aí por volta aí do final do século XVII, aliás, século XVIII, e até meados do século XIX. Então o que é que nós temos aí de Hegel? Ó? Então Hegel ele nasce, né, num ambiente onde vai possibilitar ele pensar uma filosofia mais idealizada. Ele vai voltar um pouco e vai beber na filosofia lá dos pré-socráticos. Mais precisamente, Hegel vê o mundo mais ou menos como via Heráclito, tá? A questão do movimento, a questão das coisas que estão em constante movimento. Então, e ele vai dar um nome desse movimento de dialética, tá? Então, a dialética, aquilo que está em movimento, que tem a tese, a síntese e a antítese, tá? Ou antitese. Então nós temos o quê? Nós temos esse filósofo, tá? Que ele vai começar a pensar, a ver o mundo de uma forma diferente, tá? Logo depois de Hegel a gente vai ver um cara que é fora de série, que é Karl Marx. Independente de você gostar ou não do Karl Marx, ele é um cara que influenciou o mundo de uma forma assim determinante, e é preciso a gente estudar, a gente aprender. Então o que é que diz? Juntamente com Hegel, nesse período da filosofia do idealismo alemão, nós vamos ter alguns nomes como Fichte, Schelling e Hegel, os três mais conhecidos. Mas dos três, o mais importante é o Hegel, que vocês vão começar a estudar aí na página 132, tá, do seu livro. O que diz aí? Ó? Então Hegel ele vai ter o quê? Ele criticou, como a gente já falou, a filosofia transcendental de Kant por ser muito abstrata. Então Kant, ele apesar dele ser idealista, o Hegel, ele achou que a filosofia de Kant ficava muito na abstração, que não dava para você trabalhar o pensamento kantiano com a realidade. Não daria para trazer a realidade. Por isso que Hegel ele vai trabalhar com algo que é fundamental na sua filosofia, que é a história, tá? A história é algo concreto, algo que
que acontece, tem fatos concretos. A ideia de história é abstrata, né? Mas os fatos são concretos, o que aconteceu. Então Hegel, a filosofia hegeliana, ela vai trabalhar com fatos concretos. Tá? Então vamos continuar bem aí, ó. Então diz assim, ó. E a lei é as etapas de formação da autoconsciência do indivíduo desta na sua cultura. Atribuiu sentidos radicalmente novos aos tradicionais pensamentos ocidental, como ser lógico, absoluto e dialética, o que tornou a filosofia hegeliana, às vezes, de difícil compreensão. Por quê? Porque ela é hermenêutica. O que é hermenêutica, gente? O que significa hermenêutica? Hermenêutica é algo que precisa ser interpretado, tá? Então, hermenêutica, você tem que estar estudando. Os textos de Hegel, eles não são um texto autoexplicativo. Então, você tem que estar extraindo do texto o que o autor estava querendo dizer. Ou o que o autor estava dizendo. Tá? Então, onde é que ele vai colocar? Ele vai dizer o seguinte, que a realidade em processo, a realidade, o processo da realidade, ela se dá na dinâmica das coisas, na dinâmica da história, tá? Na dinâmica da história. Por exemplo, aí, ó, vai dar um exemplo aí. Como é que ele vai trabalhar? Ele vai dizer assim, além disso, nenhum conceito é examinado por si mesmo, mas sempre em relação ao seu contrário. Ou seja, para Hegel, as coisas estão sempre, para você explicar, para você entender algo, é necessário você entender o contrário daquilo ali. Por que nós temos noção do quente? Porque a gente tem noção do frio. Então essa dialética, essa mudança, essa constante, essa dinâmica das coisas é que faz a gente entender. Então, para Hegel, não fala na questão do conhecimento, mas subentende que nós conhecemos os objetos, conhecemos as coisas, utilizando-se do seu contrário. Por isso que é importante a história. A história, ela é contraditória. A história, os fatos históricos se contrapõem. Então, por isso que a história é importante no pensamento de Hegel. Aí diz assim, ó, ser e nada, corpo e mente, liberdade e determinismo, universal e particular, estado e indivíduo. Dizendo de outra maneira, o ser está em constante mudança. Essa é a dialética hegeliana, a dialética de Hegel, do pensamento de Hegel. Então, o que nós podemos entender aqui? Ou seja, que o processo do conhecimento, o processo das coisas, dos fatos, eles vão acontecendo, então, nessa dinâmica, tá? Nessa dinâmica, um sempre vai em direção ao seu contrário. E para a gente entender, o que Hegel diz? Para a gente entender, é necessário a gente entender o contrário. Nós só entendemos algo se a gente entender o contrário daquilo ali. Ou seja, nós necessitamos, para nosso entendimento, desse contraponto do contrário. Dialética. O que diz Hegel? Hegel introduziu a nova noção de que a razão é histórica. Ou seja, a verdade é construída no tempo. Então, para se alcançar... Por que a história de Hegel é importante também? Porque para Hegel, a verdade, ela é histórica, a razão é histórica, e tudo, forma de conhecimento, a gente tem que levar em consideração a história. Tá? Por quê? Porque a verdade das coisas, elas vão se construindo ao longo do tempo. Então, a verdade é construída com o tempo. São os fatos históricos que faz a gente entender as coisas. Aí, continuando aí, ó. Ou seja, na concepção de Hegel,
nada é estático, nada é parado, está tudo nesse constante movimento. O conceito de história é igualmente dialético. A história não é uma simples acumulação e justa posição de fatos. Não é mas resulta de um processo cujo motor interno é a contradição dialética. O que faz olha, vamos só raciocinar um pouco aqui com Hegel. A história não é um amontoado de fatos. Quando nós estamos em guerra, o que é que nós buscamos? A paz. Quando nós estamos tendo um problema na pandemia, o que é que nós buscamos? A solução. Isso tudo vai acontecendo dentro de quê? Dentro da história. Então, nós estamos sempre buscando algo que para resolver um determinado problema. Entenderam? Então é o contrário. Se a gente está numa pandemia, o que é o contrário da pandemia? A gente tem uma saúde universal, a gente tem uma solução universal para aquele problema. Então não é a vacina, a cura do coronavírus, da Covid-19, ela não é algo que vai acontecer ao caso, ela está buscando o contrário da doença. E assim é sempre a história, ela vai se construindo através desse movimento dos contrários. Como é que Hegel chama isso? Dialética. Dialética. As coisas vão estar sempre como se fosse numa espiral, tá? Não é um ciclo, não é um círculo, mas é uma espiral. O que é uma espiral? É uma mola. Vai fazendo isso, ó. Ela não fica dando giro no mesmo lugar, ela vai sendo. Isso é a história. A história é uma espiral. Então, a partir dessa contradição é que nós vamos construindo a verdade, segundo Hegel, tá? E é na contradição das coisas, na contradição dos fatos, que faz com que nós tenhamos a construção da própria evolução da humanidade. A humanidade só evoluiu a partir desse ponto. Por isso que eu tenho uma crítica ferrenha em cima dos chamados conservadores. Gente, pelo amor de Deus, não existe nada mais patético do que a pessoa ser um conservador, querer ficar presa no tempo. A história ela é dinâmica, ela é dialética, como diz Hegel. Ela não fica parada no tempo. Se nós tivéssemos sido conservadores, nós não estaríamos morando, sabe aonde? Nós não estaríamos morando na caverna. Por isso que a gente não tem que dar ouvido para que nem meu tempo era assim, era no seu tempo. A história é dinâmica, os fatos vão acontecendo e vão se contradizendo e vão construindo a humanidade. Isso é a beleza da humanidade. Isso é a beleza da sociedade. É esse movimento, essa constante mudança. Os fatos vão acontecendo e a gente vai aprendendo com os fatos. Nós vamos nos transformando em pessoas diferentes. Espero que pessoas melhores. Mas nós somos esse constante. Nós estamos nessa máquina dialética dialética concebida como Hegel concebe, nessa transformação do oposto. Hoje eu de um jeito, eu estou lutando para me ser melhor. Se eu estou lutando para me ser melhor, se eu estou lutando para ter um emprego, eu quero, entre aspas, matar essa pessoa que eu sou hoje para me ressurgir amanhã numa pessoa melhor.
Isso é a beleza da história, isso é a beleza da humanidade. E Hegel consegue captar isso muito bem.